quanto você precisa tirar esse ano em matemática no Enem para você conseguir aquela média que vai te fazer aprovar no curso dos seus sonhos. Se você tem me acompanhado por aqui, você já sabe que eu tô juntando peças de um quebra-cabeça para conseguir te trazer esse ano uma estratégia infalível. Porque o meu plano é que esse ano você consiga fazer a melhor prova da sua vida e muito mais do que isso, você consiga acabar com a raça do INEP. Pensando em trazer mais uma peça desse quebra-cabeça, a estratégia dessa semana é babadeira num nível novo e foi pensada para te garantir conseguir a maior nota no caderno de matemática, acertando a menor quantidade de questões. Mas vamos lá, sem enrolação, porque a gente não tem tempo para perder. O caderno de matemática é a sua melhor chance de subir a sua média geral no Enem. E o melhor, acertando menos questões. Eu sei que quando eu falo isso, ao mesmo tempo que parece muito óbvio, fica muito confuso da gente entender como isso acontece. Fica comigo até o final desse vídeo, porque eu vou te explicar sobre a TRI e a potência do caderno de matemática de uma forma que você nunca parou para pensar. 2 motivos garantem que esse caderno seja o melhor do seu Enem. E é por isso que na minha mentoria eu foco tanto nele, os meus alunos vão com sangue no olho. O primeiro motivo é porque é o caderno mais democrático que a gente vai ter no Enem. Ou seja, você tem 45 questões nesse caderno de matemática, uma única matéria. Quando no caderno de natureza e no caderno de humana, a gente tem ali 3 ou 4 matérias. Entende que você tem que colocar energia em mais matérias, em mais conteúdo para fazer uma mesma quantidade de acertos? E eu nem vou falar sobre o fato de que o caderno de matemática ele tem questões muito fáceis e mais ou menos ali um pouco mais de 20% da prova vai ser só de conteúdo fácil e questão que na maioria das vezes você nem precisa acessar o conteúdo para acertar. É sério, com uma boa interpretação de prova e raciocínio lógico você faz. E fica tranquilo que é óbvio que uma das estratégias que eu vou trazer aqui para você ao longo desse ano é para você ler as questões do jeito certo. E se você assistiu ao vídeo anterior, eu trouxe um simulado estratégico também de matemática, você vai se lembrar que eu falei que é possível, sem precisar estudar conteúdos difíceis, você acertar até 43 questões na prova de matemática. Sério, com conteúdo fácil. Então é óbvio que é a sua melhor chance. Mas, se com essa explicação eu ainda não te convenci, eu tenho um segundo motivo. E esse eu tenho certeza que vai te convencer. A melhor TRI do Enem, ou seja, o caderno que você vai conseguir a maior nota, vai ser matemática. E pensa só comigo, digamos que você acerte 35 questões em cada um dos cadernos. 35 questões em linguagens, 35 em humanas, 35 em natureza, 35 em matemática. Concorda comigo que é a mesma quantidade de acertos. Então, teoricamente, faria sentido a gente ter a mesma nota no caderno. Mas com a TRI não é assim. Então, se você acertar 35 questões em linguagens, a sua nota vai ficar numa média de 620 pontos. Guarda essa informação. Se você acertar também 35 questões no caderno de humanas, a sua nota vai ficar numa média de 660. Aí você pode até pensar assim, nossa, né, é parecido, então não tem tanta diferença assim. Não. Porque se você acertar 35 questões no caderno de natureza, a sua nota nele pode variar ali mais ou menos entre 715 pontos. Já dá um salto muito bom, né? De linguagens e humanas para natureza. Mas em matemática, se você acertar 35 questões nesse caderno, a sua nota pode ficar ali numa média de 810 pontos. Tem noção que a gente saiu de 620 para 810? É muita coisa. E isso acontece porque o Enem ele não vai te avaliar pela quantidade de acertos que você faz. Ele vai te avaliar pelo tipo de acertos que você faz. Então pensa comigo. A TRI pode até parecer confusa se você não entender bem os pormenores dela. Mas vamos imaginar que você terminou de fazer a sua prova de matemática, porque a gente está falando de matemática, vamos ao exemplo da matemática. E você pegou o seu cartão de resposta e entregou para o fiscal, correto? Final da prova. Esse fiscal, ele entrega o seu caderno para um detetive sinistro das galáxias e fala, investiga esse cara para descobrir quanto que ele vai tirar aqui. O mais óbvio seria que esse detetive investigasse quantas questões você acertou e definisse a sua nota com base nisso. Em outros vestibulares até é assim. Só que no Enem, com a TRI, o detetive ele vai olhar de um jeito mais especial para isso. Então ele não vai simplesmente olhar para quantos acertos você fez. Ele vai olhar em detalhes para como
esses acertos foram feitos, ou seja, quais questões, quais conteúdos, qual nível de dificuldade você acertou. E é aí que a coisa fica muito interessante. Se você acerta mais questões que vão estar na categoria de fáceis, porque ele vai definir em fáceis, médias e difíceis. Esse detetive vai olhar para a sua prova e ele vai falar, essa pessoa acertou as questões fáceis do caderno, então faz sentido os acertos dela. Ela estudou e ela conseguiu acertar as questões que eram previsíveis dela acertar. Ele vai ver coerência na sua nota. E aí, ele vai te dar uma nota muito boa. Óbvio que para aqueles acertos. Mas digamos que você tenha acertado muitas questões medianas, algumas questões difíceis do caderno e tenha errado a maioria das questões fáceis desse caderno. Esse mesmo detetive vai olhar, vai ligar uma sirene de alerta nele e ele vai pensar assim, opa, tem alguma coisa errada nisso daqui. Como é que ele estudou algumas coisas fáceis e outras não? Como é que ele conseguiu estudar coisas difíceis se ele não sabia tão bem assim coisas fáceis? Mas se ele acertou questões difíceis e errou questões fáceis, não faz sentido, não tem coerência. Ele só pode ter colado, ou ele chutou. E a consequência disso vai ser que esse detetive vai te dar uma nota menor do que você poderia ter tirado com aquela quantidade de acertos. Mais do que quantidade de acertos, o Enem é sobre coerência nos acertos. E por isso que acertar todas as fáceis é a melhor cartada que você pode dar. E é por isso também que duas pessoas podem ter a mesma quantidade de acertos e ainda assim ficar com médias tão diferentes. Por exemplo, duas pessoas podem acertar 25 questões na prova do Enem e uma delas ficar com mais ou menos 600 pontos e a outra ficar com mais ou menos 750 pontos. E a diferença que tem. E uma diferença de 100 pontos mais ou menos muda a vida de alguém, não é? Principalmente se você quiser aprovar em medicina. Mas ok, pra gente encerrar esse vídeo com chave de ouro. Até agora você conseguiu entender a importância do caderno de matemática e por que focar nele é o que vai garantir a sua aprovação, mas você também entendeu como que a TRI vai funcionar na prática, analisando as suas respostas. Vamos ao que realmente interessa. O primeiro simulado que eu lancei nessa série de simulados estratégicos a aprimorar foi exatamente sobre o caderno de matemática. E se você fez o simulado, você já está por dentro de quais são os assuntos mais importantes. Aqueles que vão ser cobrados todos os anos, então vai estar esse ano na prova, e que vão valer mais na hora de analisar a sua nota pela TRI. Mas essa é só uma peça no quebra-cabeça do meu protocolo 800 mais, 900 mais em matemática. Então, depois que você faz esse simulado, a gente tem que pegar a nossa segunda peça do caderno de matemática. E se você perdeu esse vídeo, já corre para assistir. Se você perdeu o simulado, comenta aqui para mim que você quer esse simulado que eu já vou te mandar, para você não perder nenhuma parte desse quebra-cabeça. Mas a segunda peça dele, a gente já sabe o que vai ser cobrado com maior peso e frequência, mas agora a gente precisa se analisar em como está a nossa performance nas questões fáceis. E é por isso que o simulado estratégico aprimorado dessa semana veio com 45 questões baseadas, focadas estrategicamente em subir a sua TRI o máximo que der, mesmo com a menor quantidade de acertos. Então eu selecionei 45 questões de matemática, primeiro, só com os conteúdos que são cobrados obrigatoriamente como fáceis, e eles foram cobrados nos últimos 10 anos. E essas questões também foram selecionadas para serem questões fáceis, ou seja, para você avaliar sua performance nessa altura do campeonato em relação ao caderno de matemática, é muito importante que você consiga acertar acima de 39 questões desse simulado. E se você acertar menos do que isso, comenta aqui para mim quantos acertos você teve, porque aí eu posso te direcionar de forma personalizada para a estratégia que você precisa para resolver esse problema. Porque não adianta nada você focar em conteúdos difíceis da prova se você não estiver fazendo a parte fácil da prova do jeito certo. Lembra do papo do detetive? Ele vai saber se você acertar uma questão de log e errar uma questão fácil de razão e proporção. E a sua média vai cair. Então, o termômetro, como você está em relação ao Enem, vai ser esse simulado estratégico. E como toda semana a gente tem um simulado estratégico novo, uma estratégia para verificar nova e um vídeo novo no canal, primeira coisa é que você precisa estar seguindo o meu canal, porque toda semana eu vou te dar de graça a estratégia que os meus alunos da mentoria estão usando. E isso, com certeza,
vai mudar a história da sua preparação para o vestibular esse ano. Ou seja, essa é a sua chance de fazer a melhor prova da sua vida. E se você ainda não tá no grupo dos monstrinhos estratégicos, onde eu tô mandando esses simulados estratégicos e vários outros conteúdos, já acessa aqui pelo QR Code ou clica no link que eu vou deixar na descrição desse vídeo e entra, porque nós vamos fazer uma revolução. E eu tenho certeza que o INEP vai ficar apavorado com medo de te encontrar nessa prova. Então se inscreve no canal, curte o vídeo, entra no nosso grupo secreto, já coloca em dia e faz todos os simulados para esse ano a gente arrasar no Enem. E até o próximo vídeo e até a próxima estratégia. Beijo!